Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Respira e vai! Hoje nós vamos falar sobre clareamento de axilas e de virilha. Mas antes, a gente precisa, ver algumas informações aqui importantes que vão fazer, com que os nossos tratamentos eles sejam mais seguros e vai fazer também com que a gente consiga entender a lógica aí dos tratamentos, tanto, para o clareamento da axila quanto da virilha. A hipercromia ou a hiperpigmentação é caracterizada pelo excesso de melanina, deixando a pele tonalidades acima da tonalidade natural da pele. E sempre que a gente for fazer um tratamento para hipercromia, é importante que a gente lembre de algumas características com relação aos melanócitos. E a primeira delas é que os melanócitos eles são de natureza recorrente e recidivante. Isso significa que os melanócitos eles têm memória, eles lembram de tudo. Pense aí, eu costumo usar a seguinte analogia. Imagine que você nunca foi assaltada na vida e você anda pela rua livremente, sem se preocupar com nada, assim como eu, olhando para sei lá o quê. Eu ando na rua assim, no mundo da lua. E aí você não tem preocupação. Se em algum momento você foi assaltada, agora quando você começa a andar na rua, você começa já a andar atenta, Tô aqui ligada em tudo, Ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? A gente já lembra, daquelas situações que ocorreram com a gente e a gente fica mais atenta. É a mesma coisa que acontece com os melanócitos. Então, uma vez sensibilizados os melanócitos, eles podem reagir a qualquer mínimo estímulo, porque agora eles estão mais atentos. Por isso que a gente fala, recorrente, pode acontecer mais vezes. Então, é por conta dessa característica que a gente precisa ter cuidado, com os tratamentos que a gente vai fazer para tratar, a hipercromia. Então, lembra lá que os melanócitos, eles têm natureza recorrente e recidivante, eles possuem memória, eles lembram, uma vez sensibilizado, eles podem responder, de forma exagerada, produzindo bastante melanina a qualquer novo ou pequeno estímulo. Uma outra característica é que os tratamentos, as hipercromias, elas requerem manutenção, justamente por conta dessa característica aí dos melanócitos. Então, se qualquer estímulo eu posso ter novamente essa hipercromia, é importante que a gente faça um acompanhamento com os nossos clientes. Então, fez o tratamento, melhorou aquela mancha, melhorou aquela hipercromia, pede para o cliente voltar a utilizar protetor solar. Então, uma série aí de recomendações também é importante, para a gente evitar essa hipercromia novamente. E de tempos em tempos é importante que o cliente volte para a gente poder fazer ali a manutenção e deixar, aqueles melanócitos ali equilibrados, sem produzir tanta melanina. Um outro ponto aí importante com relação às hipercromias é que nós não podemos oferecer cura para os nossos clientes. Então, não chega para o cliente e fala assim, eu vou acabar com sua mancha, vou tirar aqui essa mancha, você não vai ter mais esse pigmento aqui na pele. Então, cuidado também com a promessa, que a gente faz para os nossos clientes. A gente fala em controle, em amenizar. É importante, que a gente tenha atenção com relação a isso, porque caso, a gente não consiga dar um resultado aí incrível para o cliente, ele já foi alertado, Então, é importante que a gente não faça promessas que a gente não possa cumprir ou que a gente não saiba se realmente aquilo ali vai acontecer, que é o caso das hipercromias. Da mesma forma que a gente pode ter resultados incríveis, a gente pode ter também resultados não tão incríveis assim, e é importante, que isso seja passado de forma clara e realista para os nossos clientes, para que ali em conjunto a gente decida, se ele vai querer se submeter àquele procedimento e tentar, uma melhora, tentar um clareamento, ou se ele não vai querer, realizar o procedimento. Mas ainda assim é importante, que a gente fale a verdade e que a gente seja sinceros com os nossos clientes, tá? Um outro ponto é que os melanócitos, eles são células sensíveis à inflamação. E aí, quando a gente fala de inflamação, a gente precisa falar já da hipercromia da axila e da virilha.
porque os estudos, né, feitos, eles conseguiram mostrar pra gente que naquele tecido ali tinha indícios de inflamação que resultaram justamente, né, nesse processo aí de hipercromia. Então, quando nós falamos de hiperpigmentação da axila e da virilha, a gente está falando de uma hipercromia pós-inflamatória. Então, ocorreu uma inflamação e, consequentemente, né, a gente teve uma produção ali excessiva de melanina, resultando nessa hipercromia, tá? Então, a hiperpigmentação de axila e virilha é considerada uma hipercromia pós-inflamatória. E um dos fatores, né, mais relacionados com a causa dessa hipercromia é justamente o atrito. Atrito de roupas muito apertadas ou então de lâmina, quando a gente vai fazer, né, a depilação, até as ceras. Tem um estudo, né, de James, onde ele fala que o alongamento e a contração da axila, o atrito das roupas sobre a pele e até a forma em que a gente vai secar, né, a axila ali, o local, acaba, né, gerando uma hiperpigmentação. E ele fez um estudo bem interessante, né? Então ele juntou lá várias mulheres, 20 mulheres, entre 18 e 50 anos, e ele analisou o pedaço, né, da pele, né, dessas clientes. E lá ele conseguiu, né, provar que tinha indícios de inflamação, atribuindo então a hipercromia, né, da axila e da virilha a um processo inflamatório. Então ocorreu uma inflamação e essa inflamação ela ocasionou nessa hiperpigmentação. Além disso, alguns pontos eles também precisam ser levados em consideração e podem favorecer também ao agravamento, né, dessa hipercromia, que fatores hormonais, então gestação, utilização de anticoncepcional também pode influenciar, né, e juntar aí, né, juntar com esses atritos, né, e promover essa hipercromia. Outro fator é com relação à utilização de desodorantes aerosóis. Gente, o aerosol tem que se utilizar com uma certa distância da pele. Se usar muito perto, ele gera ali uma inflamação, ele fere a pele. Tem que ver também se o desodorante ele tem muito álcool, porque se tiver bastante álcool ele acaba ressecando a pele. Então são esses fatores aí, né, que podem estar influenciando e agravando essa hipercromia. Um outro também ponto, né, importante da gente falar é com relação à própria inflamação. Então, por exemplo, uma foliculite, uma dermatite também pode ocasionar e agravar essa hiperpigmentação da axila e da virilha. E para fazer o clareamento da axila e da virilha, o que é necessário? O primeiro ponto é focar nas etapas da melanogênese. A gente precisa utilizar ativos que vão agir nesse processo, seja antes da produção dessa melanina, seja durante a produção da melanina ou seja depois. Então foquem aí como tratamento principal os despigmentantes. E eu gosto bastante da idebenona, do ácido cáustico, do Belides, do arbutin, do ácido tranexâmico. Eu gosto bastante desses ativos, né? Então utilizem, mas tem outros, tá, gente? Tem outros ativos despigmentantes que vocês podem estar associando no tratamento dessas hipercromias. Mas o foco é atuar nas etapas da melanogênese. Então foquem aí em bastante ativos despigmentantes para que a gente consiga atuar de fato nos melanócitos. Lembra lá que quem está em desordem, quem está produzindo demais são os melanócitos, então é neles que a gente vai precisar concentrar aí a nossa energia e a nossa atuação, certo? Então utilizem ativos despigmentantes para poder ter resultados, né, muito melhores e seguros nesse procedimento. Um outro ponto é remover os corneócitos que estão pigmentados. Então, o que é que acontece? Os melanócitos, eles estão ali, né, produzindo a melanina, são células de defesa. Então, os melanócitos são células de defesa. Eles produzem essa melanina, a melanina é enviada para os queratinócitos para poder proteger o DNA desses queratinócitos. Então, o melanócito, ele está fazendo o papel de proteger o DNA desses queratinócitos. Então, ele produz a melanina e depois ele envia para os queratinócitos, né? E aí, a gente precisa também atuar, né, removendo esses corneócitos que já estão pigmentados. Então, eu falei, né, do queratinócito, mas o que são corneócitos, Nath? Primeiro você falou queratinócito, agora você está falando corneócito.
Gente, corneócitos são os queratinócitos que já estão mortos, né? Que estão ali na camada córnea. Então, chegou na camada córnea, a gente chama agora de corneócitos. E esses corneócitos, eles estão cheios de melanina e a gente precisa, né, atuar também para poder fazer a remoção desses corneócitos que estão pigmentados e, consequentemente, né, a gente acaba também clareando a pele. E como é que a gente faz isso? Com os peelings. E aí a gente pode utilizar peelings químicos, mas eles precisam ser superficiais. A gente não quer muita agressão. Lembra lá da parte que a gente falou sobre inflamação, que é uma célula sensível à inflamação? Então, nesse caso aqui, a gente não quer gerar muita inflamação. Por isso que os peelings eles têm que ser mais superficiais. Mas ainda assim pode utilizar, né, o peeling químico, pode utilizar um peeling de diamante, um peeling de cristal, pode utilizar um peeling enzimático, pode utilizar um peeling físico, qualquer peeling que promova nessa remoção e esse afinamento epidérmico. Lembrando que tem que ser sempre superficial, a gente não quer muita agressão, a gente não quer gerar inflamação. Nesse caso aqui, porque os melanócitos eles são sensíveis à inflamação, então cuidado com esse peeling, tá? Nada de ser muito agressivo, a gente vai controlando aí só para poder remover esses corneócitos que estão pigmentados, que estão cheios de melanina, tá? Então a gente já atuou nos melanócitos, né, com os despigmentantes, agora a gente está atuando nessa melanina que está depositada nos queratinócitos e outras formas, né, que a gente vai precisar é a utilização de antioxidantes, porque o próprio estresse oxidativo, né, os radicais livres, eles acabam estimulando a melanogênese. Então é legal a gente associar os nossos protocolos antioxidantes, anti-inflamatórios também, porque a hiperpigmentação da axila e da virilha é um processo inflamatório. Então é importante que a gente utilize também anti-inflamatórios para a gente controlar essa inflamação e a gente amenizar ali aquela produção de melanina, tá? Então utilizem também anti-inflamatórios, utilizem hidratantes, antioxidantes, protetor solar. Gente, é importante protetor solar. Não é porque é na axila, né, que tá aqui embaixo, que não vai precisar usar o protetor solar. Usa protetor solar nesse sovaquinho. Passa aí o protetor solar no subaco. No subaco. Indica para as clientes, tá? Passa protetor solar, é importante. Lembra que a gente está fazendo um tratamento e aí pode estar mais sensível à região. Por isso é importante, né, utilizar ali o protetor solar. Argila branca, gente, eu adoro. Então, podem também incluir aí no protocolo de vocês argila branca. Utilizem argila branca, pode utilizar alguma máscara, né, clareadora, sem problema nenhum, tá? É importante também que a cliente fique com roupas mais folgadinhas ali durante o tratamento, porque roupa muito apertada gera também um atrito e isso, né, pode comprometer e agravar, né, essa hipercromia, tá? Então, se puder usar roupas mais folgadinhas, escolher, né, uma forma de epilação que dure mais tempo. Então, esses ajustes também são importantes, já que o atrito, ele gera nessa inflamação e acaba, né, contribuindo também para a hipercromia. Então, é importante a gente ir evitando, né? Evitando inflamação, evitando desodorante aerosol, hidratando a região, fazendo a proteção. Tudo isso é importante e vai fazer com que o resultado nele seja muito melhor, porque aí a gente consegue, né? A gente consegue unir forças, né? A gente com os clientes e ter resultados melhores. Com relação às eletroterapias, nós podemos utilizar a luz intensa pulsada, ela vai atuar ali no melanossomas, o comprimento de 510 nanômetros a 530 nanômetros, a gente pode também, né, tá utilizando, se vocês tiverem a luz intensa pulsada, vocês podem estar associando ao tratamento, né, dessas hipercromias. O LED também, gente, é muito bom. LED azul, LED verde. O LED verde, ele é hidratante, ele vai atuar também, né, inibindo ali a formação, né, daquela melanina. Então, os LEDs, eles também são bem interessantes. A gente pode utilizar eletroterapias que vão facilitar a permeação de ativos, como é o caso do ultrassom com a fonoforese,
ou então da corrente galvânica, né, com a ionização, ou então a própria eletroporação a gente pode estar utilizando também e usando, né, ativos despigmentantes para que esses ativos eles consigam permear e agirem, né, de forma mais eficaz lá nos melanócitos. Então é interessante também, né, a gente utilizar a eletroterapia como recurso para poder potencializar a permeação desses ativos. O alta frequência ele também é interessante, principalmente nos casos em que tem foliculite, tá? Então, se tiver foliculite, é importante, né, a gente utilizar o alta frequência, porque ele é bactericida, ele vai controlar ali aquela parte, né, de bactérias e vai ser positivo porque a gente atua na foliculite, melhorando a foliculite, obviamente a gente melhora, né, a inflamação e, consequentemente, a hipercromia, né, aquele fator gatilho ali que está estimulando aquela hipercromia, tá? Então, o alta frequência, ele pode ser utilizado, aí vai entrar como coadjuvante em casos de foliculite. Para casa, é importante que a gente dê algumas orientações para os nossos clientes. Usar protetor durante o tratamento, então usar o protetor solar. É importante, né, que eles entendam que aquela região ali, ela tá mais sensível. Às vezes a gente fez, né, algum peeling, então sensibilizou um pouquinho mais, promoveu um afinamento epidérmico. Então a gente tem que ter proteção a mais para que esses melanócitos eles não se sintam, né, por qualquer que seja, né, o fator ali, ele não se sinta ameaçado e ele reaja, né, produzindo mais melanina. Então é importante, né, utilizar o protetor solar. É importante, né, utilizar roupas folgadas, né, para poder evitar o atrito. Usar desodorante roll-on é melhor do que utilizar o desodorante, né, aerosol. Então pode fazer essa substituição. Pode utilizar hidratante na região ao longo do dia. À noite, utilizar um produto específico, e aí a gente indica um produto que tenha despigmentantes, que tenha anti-inflamatórios, que tenha antioxidantes. Vai ser bem interessante, né, para a gente estar associando. E escolher, né, indicar para o cliente um método de epilação que seja mais espaçado, né, para a gente evitar tanto atrito. Que aí pode ser um laser, pode ser uma luz intensa pulsada. E essas aqui são as orientações, né, que a gente vai dar para o cliente. E vocês vão ver, tá? Que os tratamentos eles vão ser bem interessantes quando a gente consegue atingir, né, todos esses pontos. Então, a gente fazer um tratamento seguro, sem muita agressão em consultório, indicar para o cliente também, né, práticas ali que façam com que ele não gere, né, nenhuma agressão naquela pele, não atrite tanto aquela região ao longo aí, né, do dia. Enfim, tudo isso aí faz parte do tratamento. Então façam uma boa avaliação, montem um programa de tratamento. Aqui, né, eu direcionei vocês, né, dei algumas opções. A gente viu, né, quais são ali os pilares, né, o que é que a gente precisa atingir, quais são os pontos, né, que a gente precisa avaliar, e com base nisso a gente busca, né, os cosméticos mais adequados, a gente busca eletroterapias mais adequadas, a gente busca práticas também mais adequadas, né, para que a gente tenha resultados eficazes, sabe, resultados seguros e resultados que deem a satisfação para o nosso cliente. Um outro ponto também, né, que é importante a gente avaliar e a gente refletir é que os tratamentos de hipercromia, eles são tratamentos mais longos. Então, cuidado também com querer buscar esse resultado imediato, do dia para a noite. Tenham cuidado com relação a isso. A gente precisa entender, né, que os melanócitos eles são células sensíveis, eles reagem a qualquer estímulo. Uma vez sensibilizado, eles podem reagir e pigmentar mais ainda. Então a gente precisa ir aos poucos, realizando tratamentos menos agressivos, agindo aí em todos esses pilares, né, que foi citados aqui, e a cliente também se conscientizando e tendo uma prática, né, diferente e melhor em casa, para que ela não favoreça ao surgimento, né, o agravamento dessa hipercromia, tá? Mas volto a dizer e reforçar, quando a gente fala de hiperpigmentação, seja ela qual for, melasma, hipercromia pós-inflamatória, aqui no caso, né, uma hipercromia pós-inflamatória, na axila e na virilha, mas é uma hipercromia pós-inflamatória, mas poderia ser pós-acne também. Quando a gente fala de hipercromia,
a gente tem que atuar nos melanócitos. Então, os tratamentos que nós formos fazer, eles vão ser direcionados para atuar naquele processo ali de melanogênese, para que a gente não fique sem saber como tratar uma hipercromia no rosto ou uma hipercromia na axila. É hipercromia, é a mesma hipercromia. Então, o tratamento ele vai ser basicamente o mesmo, porque o foco é atuar naqueles melanócitos ali. E aí vocês utilizam, né, despigmentantes, utilizam todos esses recursos aí, né, que a gente falou. Utilizar antioxidantes, hidratantes, que tudo isso aí vai favorecer e vocês vão ver que vocês vão ter resultados incríveis, certo? Se tiver dúvidas, coloca aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em responder. Beijos, beijos, beijos e te espero no próximo vídeo. Tchau! O primeiro ponto, né, que a gente precisa avaliar. O primeiro ponto que a gente precisa saber é com relação tratamento de axila e de virilha.